Jurassic Park é hoje uma franquia gigante no cinema, com filmes que começaram lá nos anos 90, com um clássico de Spielberg, e atravessaram gerações com as suas histórias que exploram o retorno dos dinossauros ao nosso tempo. Mas você sabia que o Parque Jurássico apareceu pela primeira vez em um livro? Pois é, escrito por Michael Crichton, o livro Jurassic Park tem um tom bem mais sério e sombrio, um tecnotriller com dinossauros que fala sobre a teoria do caos, ciência e a audácia do homem de acreditar que tem poder sobre a natureza. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora e hoje vamos falar sobre a origem de Jurassic Park, explorando sua história, temas e os pontos onde ele se diferencia do filme. Roda a vinheta porque agora teremos um passeio surpreendente e aterrorizante pela Ilha Nublar. Fala sério, tão fascinante quanto aprender sobre dinossauros é aprender um novo idioma. Pois é, para você que quer expandir os seus horizontes aprendendo uma nova língua, a minha recomendação é a Babel. Com mais de 14 idiomas disponíveis, a Babel é um aplicativo de aprendizado moderno e dinâmico que disponibiliza aulas online ao vivo, além de jogos, vídeos e podcasts. Aprender com a Babel não é apenas eficiente, mas também divertido. La historia. La Historia. São diversas lições criadas por especialistas, todas com um método baseado em conversação. Ou seja, com apenas 3 semanas de estudo diário no seu tablet, celular ou computador, você aprende frases úteis para conversar sobre vários assuntos no novo idioma. São lições que vão do básico da conversação até cumprimentos e despedidas, até a expansão do vocabulário com palavras e frases úteis no dia a dia. Não perca tempo e acesse o link na descrição para ganhar um desconto de 55% na sua assinatura. Assim você ajuda o canal e ainda sai falando um idioma novo. Sendo um fã de ficção científica, você certamente já ouviu falar em Michael Crichton. Escritor e cineasta, Crichton explora frequentemente nas suas histórias o terror por trás das tentativas dos seres humanos de controlar a natureza e da sua relação com os avanços da tecnologia, em histórias que geralmente são bastante carregadas não apenas em referências científicas, mas também no suspense. Como autor, ele ganhou notoriedade após escrever O Enigma de Andrômeda, tecnotriller onde cientistas correm contra o tempo para desvendar o segredo por trás de um micro-organismo alienígena. Mas Crichton também levou algumas das suas ideias para o cinema, e uma delas foi a história de um parque de diversões que deu muito errado. Escrito e dirigido por Crichton, Westworld se passa em um parque interativo do futuro, onde os visitantes podem realizar suas fantasias em áreas temáticas habitadas por androides. Uma brincadeira que termina com os androides passando a se comportar de modo inesperado. Menos conhecido do que a série, que sim, foi baseada no filme de Crichton, Westworld foi uma produção que teve a sua importância, sendo um pioneiro em efeitos de computação e também uma inspiração para ondas de terror com androides que veio posteriormente, com o Pistoleiro de Yul Brynner sendo uma clara inspiração para o famoso T-800. E essa não seria a última vez que Crichton exploraria a ideia de um parque de diversões que acaba em desastre. Anos depois, ele retornaria ao tema, agora em um livro que conta a história de um parque bem diferente, que prometia aos visitantes uma viagem ao tempo dos dinossauros. A história do livro começa no final do século XX, em um momento em que os avanços científicos estavam totalmente voltados para uma nova tecnologia, a engenharia genética. A previsão era que em breve a biotecnologia fosse superar a energia atômica e os computadores em termos de mudanças sobre a vida cotidiana. Ela traria transformações para cada aspecto da vida, passando pela saúde, entretenimento e até mesmo alterações no corpo humano. Mas essa revolução biotecnológica tinha alguns poréns. As suas pesquisas vinham acontecendo em milhares de laboratórios ao redor do mundo, sem qualquer tipo de controle ou supervisão. E nisso surgiam tentativas de criar todo tipo de coisa, de remédios e produtos agropecuários até coisas que beiravam a piada, como árvores quadradas para facilitar o corte de tábuas ou células odoríferas injetáveis para a pessoa sempre exalar o
seu perfume favorito. E houve ainda uma outra mudança fundamental. Os cientistas não mais tinham fascínio por compreender o universo ou ajudar a humanidade. Agora todo mundo só queria uma coisa: lucro. A ciência deixava as instituições de pesquisa e se concentrava na indústria. A pesquisa genética seguia em ritmo alucinado, porém tudo era feito em segredo, às pressas e em função de gerar dinheiro. E foi nesse cenário que surgiu a InGen, uma instituição com um projeto ambicioso que, como todo mundo, mantinha a sua pesquisa em total segredo. Seus experimentos eram realizados em uma ilha remota da América Central. Foi no litoral da Costa Rica que ocorreu uma crise genética sem precedentes. Crise essa que terminou no encerramento da InGen sem muitos esclarecimentos. O incidente, presenciado por menos de 20 pessoas e do qual poucos sobreviveram, foi mantido em sigilo. Conselheiros e consultores científicos assinaram termos se comprometendo a não tocar no assunto. Porém, alguns estudiosos que estiveram na ilha durante essa crise não assinaram esse termo. Foi através deles que veio a público o que ocorreu nos 2 fatídicos dias de agosto de 1989. Tudo começa em uma noite chuvosa, em uma vila de pescadores isolada chamada Baía Anasco. A médica Roberta Carter observava a chuva quando, de repente, um helicóptero se aproxima. Esse identificado como um veículo da InGen Construções. Às pressas, os homens carregam para a clínica um jovem muito ferido. O responsável que os acompanhava disse que tinha sido um acidente com uma escavadeira. Mas ao analisar as feridas do seu paciente, a doutora Carter percebe que aquilo não parecia um acidente de uma construção. Na verdade, ele parecia ter sido atacado por uma fera. Em um breve momento de consciência, antes da sua morte, o jovem balbucia: Velociraptor. Um médico nativo da ilha, quando ouve aquilo, fica apavorado, porque ele acha que o jovem estava se referindo ao Rúpia, uma lenda daquela ilha de uma criatura extremamente agressiva que raptava crianças. Porém, não era a isso que ele estava se referindo. Intrigada, a doutora Carter tira foto dos ferimentos. No fim, as suas tentativas de salvar aquele rapaz foram em vão, e tal como chegaram, aqueles homens vão embora envoltos em segredos. Sem que a médica percebesse, eles tinham levado também a sua câmera. Mas afinal, por que tanto segredo em torno da construção de um complexo turístico? Pois é, esse era só o início de uma série de acontecimentos estranhos. Uma família norte-americana passeava pela reserva biológica de Cabo Blanco, na Costa Rica, quando decidem parar em uma praia deserta. Mas o passeio, que era para ser tranquilo, termina em tensão quando sua filha Tina é atacada por um animal. Com a menina sofrendo inchaços por todo o corpo e dificuldade para respirar, eles correm com ela para o hospital. Segundo Tina, ela tinha sido atacada por um lagarto. Porém, o desenho que a menina fez do animal intrigou os médicos. Segundo ela, a criatura andava sobre as patas traseiras e tinha uma cauda grossa e 3 dedos nas patas ao invés de 5. Teria sido uma observação errada da garota ou se tratava de um animal que nem mesmo os especialistas conseguiam identificar? Aliás, o ataque à Tina era apenas um entre um novo padrão que vinha surgindo. Nos últimos 2 meses naquela região, vinham surgindo vários relatos de bebês e crianças que estavam sendo mordidos por lagartos enquanto dormiam. Na clínica onde a doutora Carter trabalhava, uma fatalidade com um recém-nascido tinha sido acobertada. E essa onda de ataques inexplicáveis intriga Gutierrez, um especialista em lagartos, que começa a investigar essa possível nova espécie. Em uma praia, ele encontra na boca de um macaco os restos de um animal que muito parecia o que tinha sido desenhado por Tina. Então ele envia o que tinha sobrado do bicho para o laboratório de doenças tropicais na Universidade Columbia. E ele fica lá num congelador esperando o retorno do Dr. Simpson, para quem Gutierrez tinha enviado a criatura. Eis que um dia, uma técnica desse laboratório vê o desenho da Tina e pergunta: quem desenhou esse dinossauro? E os colegas dela riem daquele comentário. Porém, Alice conhecia muito bem aquele bicho, porque o seu filho era fascinado por dinossauros. Então, mesmo diante da descrença dos seus colegas, ela envia por fax um raio-x daquela criatura para alguém que poderia sanar essa dúvida: o paleontólogo Alan Grant.
Grant era um dos maiores especialistas em dinossauros do seu tempo e quando chega até ele aquela imagem, ele não acredita. Ali ele identifica um jovem Procompsognato, um tipo de criatura que não se via por aí desde o período Triássico. Como explicar uma coisa daquelas? Bom, a resposta ele teria em breve. Isso porque, logo nesse momento, ele recebe uma ligação de John Hammond. Ele estava meio chateado porque, com os ataques na Costa Rica, a Agência de Proteção ao Meio Ambiente tinha começado a investigar as suas atividades, indo visitar, inclusive, pessoas que tinham sido os seus consultores anteriormente, incluindo Grant. Com medo de perder investidores, o seu advogado, Donald Gennaro, decide então pedir uma inspeção no parque para ter certeza de que ele era realmente tão seguro quanto Hammond dizia. E era justamente para essa inspeção que Hammond estava convidando Grant. Só que ele tratava da ocasião como um passeio. No início, Grant até reluta em aceitar porque ele estava diante de uma descoberta enorme ali naquele momento. Mas Hammond oferece então um pagamento bem generoso que financiaria pelo menos 2 anos de pesquisa para ele e para os seus colegas. Então Grant parte para a ilha, acompanhado da sua colega especialista em paleobotânica, Ellie Sattler. Nessa viagem até o parque, eles se juntam também ao matemático Ian Malcolm, que também tinha sido um consultor, e ao advogado Gennaro. Nesse momento, eles ainda não faziam ideia do que se tratava aquele complexo turístico. Para eles, seria só um parque de diversões comum. Mas estudando os mapas oferecidos por Hammond, eles notam que o parque tinha grandes áreas abertas e muitas delas eram separadas por fossos e cercas elétricas. Parecia um zoológico, mas não um zoológico qualquer. A Ilha Nublar não era uma ilha convencional. Ela era, na verdade, uma montanha submarina, um vulcão que se erguia no leito do mar. Por causa disso, ela tinha um solo quente e escape de vapores em vários pontos, o que fazia com que ela fosse sempre coberta por nuvens. E quando descem do helicóptero, Grant observa, em meio às palmeiras, uma coisa que inicialmente ele imagina ser um tronco, mas logo a sua visão reconhece a forma. Era um dinossauro. Sim, usando tecnologia genética, Hammond tinha alcançado um feito que parecia impossível. Tinha trazido de volta os dinossauros. Vendo aquele animal vivíssimo na sua frente, Grant contempla uma mudança no seu campo de trabalho. A paleontologia é basicamente um trabalho de dedução científica, analisando os ossos fossilizados e os sinais da presença dessas criaturas em tempos longínquos. Os paleontólogos deduzem a sua aparência e comportamento. Mas agora, com os dinossauros sendo clonados, a paleontologia entraria em extinção. Apesar de já saber inicialmente qual era a ideia de Hammond, até mesmo Gennaro se surpreende, porque para ele toda aquela conversa era um discurso, mas agora estava ali na sua frente aquele bicho enorme, maior do que uma casa, e isso faz brilhar os olhos do advogado, que já se via riquíssimo com aquela parceria. Porém, ainda existiam muitas questões a serem resolvidas. Ele precisava garantir que o parque de Hammond era realmente seguro e que não tinha nada a ver com os ataques na Costa Rica. Seguindo para o alojamento, eles passam por uma grande piscina natural, essa decorada com umas samambaias enormes, que Hammond faz questão de ressaltar que são do período Jurássico. Uma espécie de planta que era bem conhecida por Sattler, que logo observa que se tratava de uma samambaia venenosa. Ou seja, aquela planta foi escolhida para ser colocada ali pela aparência, como um enfeite. Foi completamente ignorado o fato daquela planta ser um ser vivo e que tem as suas particularidades. Nesse momento, ela reflete que, assim como os animais, as plantas também tinham evoluído de forma competitiva e algumas delas eram bem ferozes. O mundo, na verdade, nunca foi uma paisagem bucólica, tranquila, com os animais passeando no fundo verde. Na verdade, a Terra é um ambiente de vida fervilhante. As plantas também crescem, se retorcem e lutam pelo sol. E por isso, ao longo do tempo, elas foram desenvolvendo formas de se reproduzir, de envenenar predadores, cascas e espinhos para se proteger. A relação entre animais e ambiente era um processo bem complexo
complexo e que muitas pessoas simplesmente ignoravam. E olhando aquelas samambaias ali na beira do lago, ao alcance de crianças e animais, ela começa a pensar que os idealizadores do parque provavelmente também ignoravam isso. Antes de seguir com a inspeção do parque, os visitantes têm ainda uma outra surpresa, quando de repente chega outro helicóptero, esse trazendo Tim e Alexis Murphy, os netos de Hammond. No livro, essa duplinha é um pouco diferente do filme. Aqui, Tim é um garoto de 11 anos, também fascinado por dinossauros e que entende de computadores, enquanto Lex é, na verdade, a sua irmã mais nova, uma menina que gostava muito de esportes. Assim como no filme, os pais das crianças estão se divorciando e logo de cara Tim cria um vínculo com Grant por causa do fascínio que ambos tinham por dinossauros. E não, no livro Grant não tem aquele medo de criança como no filme, na verdade ele gosta das crianças. Já a Alexis, durante essa visita ao parque, está passando por um período carente, porque ela, por ser a favorita do pai, era muito apegada a ele. E com o divórcio, o pai deles tinha saído de casa e ela não estava aceitando isso muito bem. E acaba que o Tim, sabendo disso, ele se sente responsável pela irmã. Ao longo do livro, em vários momentos, ele tenta parecer forte para Alex, parecer uma figura protetora. Porém, ao longo da história, à medida em que as coisas vão acontecendo, nós vemos que o Tim também estava se sentindo tão desamparado quanto ela. Uma trama que eu acho que o Spielberg super adaptaria, mas no filme ele fez de uma forma diferente, né? Bom, a presença das crianças ali deixa o Gennaro totalmente pistola, porque o Hammond realmente estava tratando aquela inspeção como um passeio. Era uma coisa tão séria e ele tratando como brincadeira. Mas fazer o quê, né? As crianças já estavam ali, não tinha como mandar elas de volta, então eles seguem para conhecer os processos do parque. Como o projeto era todo sigiloso, a equipe principal do parque tinha apenas 20 pessoas. Todo o resto ali era automatizado. Primeiro eles conhecem o engenheiro-chefe John Arnold e o caçador Robert Muldoon, que fazia a segurança do parque. Da sala de controle, os dois eram os responsáveis por garantir que tudo estava funcionando como deveria. Logo depois, eles vão para a área de extração, onde conhecem o homem que trouxe de volta os dinossauros, o geneticista-chefe Henry Wu. O segredo para replicar os dinossauros havia sido encontrado por ele no âmbar, a resina fóssil de uma árvore pré-histórica. Ao serem cobertos pela seiva da árvore, insetos eram preservados perfeitamente, e dentro deles era possível encontrar o sangue de todo tipo de animal, inclusive dos dinossauros. Assim, com a ajuda de sequenciadores automáticos de genes operados por supercomputadores e preenchendo as lacunas com DNA de outros animais, eles conseguiram o feito de criar dinossauros nos seus laboratórios. Naquele momento, eles já tinham mais de 200 dinossauros de 15 espécies diferentes. E bom, lidando com algo tão crítico, eles tinham tomado algumas medidas de precaução para garantir que as coisas não fossem sair de controle. Primeiro, os dinossauros do parque não podiam se reproduzir. Além de irradiar cada um deles com raio-x para que eles fossem estéreis, os cientistas também manipulavam o desenvolvimento dos dinos para garantir que todos eles fossem fêmeas. Segundo, para ter certeza que nenhum deles sairia dali de dentro do parque, o computador da sala de controle contava os animais a cada poucos minutos. Se um deles desaparecesse, o pessoal do controle era logo notificado. E além disso, o Dr. Wu também tinha inserido neles um gene para que todos tivessem dificuldade em processar um aminoácido chamado lisina. Sem um suprimento externo de lisina que era oferecido pelo parque, qualquer um deles morreria em 12 horas, sendo que para chegar da ilha até o continente seria necessário quase um dia inteiro. Só conseguem viver aqui, no Parque Jurássico. Não são livres de modo algum, não passam de prisioneiros. Mas será mesmo possível controlar dessa forma a natureza? Grant costumava observar a garotada nos museus, de queixo caído na frente dos imensos esqueletos que se erguiam acima deles. Ele gostaria de saber o que tal fascinação realmente significava. Finalmente concluíra que as crianças apreciavam os dinossauros porque as gigantescas criaturas personificavam as forças incontroláveis da autoridade. Eram pais simbólicos, fascinantes e assustadores como os pais, e as crianças os adoravam, como amavam seus
seus pais. Ele suspeitava ser esta a razão para as crianças aprenderem os nomes dos dinossauros. Dizer seus nomes complicados era uma maneira de exercer algum poder sobre os gigantes, de controlá-los. Trazer aqueles animais de uma era já passada e torná-los uma atração era como uma forma de reforçar o poder do homem sobre a natureza. Porém, uma das primeiras coisas que notamos sobre o Parque Jurássico era que uma das suas maiores dificuldades estava justamente no processo de controle. Animais ficavam doentes ou cresciam com falhas por razões desconhecidas, além de muitos deles terem a sua integração no parque adiada por conta de comportamentos inesperados. Uma dessas espécies era justamente os Velociraptors, caçadores fortes e ágeis que demonstravam uma inteligência acima da média. Por conta disso, eles ainda eram mantidos em um cercado separado fora do passeio. Quando os Dilophosaurus foram criados, ninguém sabia que eles eram venenosos. Isso só foi descoberto quando eles foram observados caçando ratos. E só descobriram que eles podiam cuspir esse veneno quando um dos tratadores perdeu a visão ao ser atingido por um deles. Outra área retirada do passeio foi o aviário, onde a ideia era que os visitantes passassem de barco por uma área de pterodáctilos. Porém, os pterossauros que eles tinham gerado eram cearadactilos, que aliás tem esse nome porque foi descoberto na Chapada do Araripe, no Ceará. Pois é, esse pterossauro aí é brasileiro. Assim que o pessoal do parque terminou o aviário, eles colocaram lá os dáctilos, porque como eles se alimentavam de peixes, eles imaginaram que não seria um problema a presença dos visitantes ali. O que eles não imaginavam é que esses animais eram extremamente territorialistas. Eles começaram a se atirar sobre os trabalhadores que entravam no aviário, obrigando a organização a abandonar todo o trabalho naquela área por tempo indeterminado. E você certamente está pensando em competência que chama, né? Parte dessa falta de controle do parque é expressa no personagem do próprio Henry Wu, um cientista brilhante que tinha capacidade até de modificar formas de vida em laboratório, mas que tinha dificuldade em se lembrar dos nomes das criaturas. E por que isso? Porque o personagem do Crichton é uma alusão moderna ao Dr. Victor Frankenstein, do romance de Mary Shelley. Um homem brilhante, mas que se vê incapaz de nomear aquelas coisas feitas por ele, aquelas imitações quebradas das criações da natureza. Como o próprio Grant comenta anteriormente no livro, a paleontologia é uma área muito baseada em especulação. É um ramo onde frequentemente se vê discussão, rivalidades e até ideias que vão sendo aceitas e depois modificadas com o tempo à medida em que são feitas novas descobertas. Porque voltar no tempo dos dinossauros é impossível, né? Então tudo que a humanidade pode fazer nesse momento é especular. Não à toa que inicialmente se acreditava que os dinossauros eram répteis gigantes e depois estudiosos mais modernos começaram a comparar essas criaturas mais com as aves. Ou seja, ao criar aqueles seres que eles desconheciam completamente, o que a humanidade estava fazendo era testar o seu poder sobre a natureza. E o resultado disso seria nada menos do que caos. Uma das pessoas consultadas por Hammond antes de colocar em prática o seu projeto foi Ian Malcolm, um matemático de uma nova geração que tinha como objeto de estudo o funcionamento do mundo real. Um cara que era descrito pelos matemáticos da velha guarda como alguém com um deplorável excesso de personalidade e que tinha como especialidade a teoria do caos. Quem viu nosso vídeo de O Som do Trovão sabe, né? A teoria do caos é um campo de estudo aplicado a comportamentos que não podem ser determinados através de equações lineares. São sistemas que podem chegar a resultados completamente diferentes dependendo de pequenas mudanças nas suas condições iniciais, sendo considerados assim imprevisíveis ou caóticos. Mesmo sendo uma área da matemática, a teoria do caos é usada para estudar todo tipo de coisa: mercado de ações, multidões descontroladas e até mesmo ondas cerebrais durante
durante um ataque de epilepsia. Essa ideia da teoria do caos surgiu lá na década de 60, quando um meteorologista chamado Edward Lorenz estava tentando criar um modelo computacional que faria a previsão do tempo. Só que ele percebeu que a previsão exata do clima por longos períodos de tempo era uma coisa impossível, já que pequenas casas decimais diferentes no início dos cálculos, no fim levavam a resultados completamente diferentes. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Porém, no meio de toda essa imprevisibilidade, era possível determinar alguns padrões ocultos, repetições regulares que aconteciam dentro dessa variedade complexa do sistema. E é justamente por isso que a teoria do caos se tornou uma coisa tão abrangente. Era por causa da sua natureza que Ian Malcolm acreditava que a ideia do parque já tinha dado errado desde o início. Afinal, se tratava de um sistema aparentemente simples, um zoológico, mas que inevitavelmente mostraria um comportamento imprevisível, algo que não demora para nós vermos quando começam todos aqueles imprevistos com os dinossauros. Mas as coisas não param por aí. Ao longo do passeio no parque, eles param perto de um estegossauro que estava sendo analisado por um veterinário. E perto de onde estava esse estegossauro, Grant encontra uma coisa que ele sabia reconhecer muito bem. Era um ovo de dinossauro. E não de qualquer dinossauro, era um ovo de Velociraptor. Pois é, aparentemente aqueles dinossauros, todos fêmeas, estavam sim se reproduzindo de alguma forma. E Malcolm já identifica ali mais uma evidência que corrobora com a sua teoria. A história da evolução nos diz que a vida supera todas as barreiras. A vida se espalha, ocupa novos territórios, de modo doloroso, por vezes perigoso, mas a vida dá um jeito. E a natureza tinha encontrado um caminho em um descuido do geneticista. Como eu disse anteriormente, eles usavam DNA de outros animais para preencher as lacunas no DNA dos dinossauros. E um dos tipos que eles usavam era o de anfíbios. Henry Wu, apesar de ser genial, parecia que era um cara que não se atualizava muito, né? O Grant conhecia um fenômeno observado principalmente entre as rãs, em ambientes onde todos os animais eram do mesmo sexo, em que elas espontaneamente mudavam de fêmea para macho. E aparentemente o mesmo estava acontecendo ali com aqueles Velociraptors. E a única forma deles confirmarem isso, já que o geneticista jurava que não era possível, era encontrando o ninho. Mas ainda tinha mais coisa para dar errado ali. Pois é, enquanto os Velociraptors encontravam um caminho para a sobrevivência, a humanidade encarava as consequências da sua arrogância, do seu complexo de superioridade. Vivemos num mundo assustador, de coisas prontas. Está decidido que as pessoas devem se comportar de tal maneira. Está decidido que devem se preocupar com tais e tais assuntos. Não é incrível? Na sociedade da informação, ninguém mais pensa. Esperávamos acabar com o papel, mas na verdade acabamos com o pensamento. Assim como o John Hammond do filme, esse Hammond é um adulto de ar infantil, sonhador. Porém, o John do filme parecia ser um velhinho que realmente tinha boas intenções. Tinha a sua parcela de humildade. Ele se responsabilizava pelos problemas do parque e até mesmo desiste da ideia quando vê que deu tudo errado. No fim, a gente até sente um pouco de pena dele, né? Já o Hammond do livro é bem diferente. Segundo Crichton, ele criou o Hammond como um tipo de versão sombria do Walt Disney. A infantilidade de Hammond vem na forma das suas atitudes inconsequentes e no fato dele culpar todo mundo por erros que também eram dele. O sistema do parque tinha muitos bugs porque o programador era incompetente. Os dinossauros não eram perfeitos porque o geneticista não serve para isso. Para ele, seus funcionários se preocupavam demais com trivialidades e não se ocupavam daquilo que realmente importava, que era fazer dinossauros. Hammond era igualzinho a todos os executivos que Arnold já conhecera, fosse na Disneylândia ou na Marinha. Os executivos sempre se comportavam dessa forma, jamais compreendiam questões técnicas e pensavam que podiam fazer tudo acontecer dando gritos. Talvez desse certo quando
gritavam com as secretárias para providenciar uma limusine. Aliás, uma coisa que não foi pro filme foi o fato dos dinossauros terem diferentes versões, como se fossem programas de computador. No momento da visita, eles estavam na versão 4.3 e o Wu sugere ao Hammond que na versão 4.4 ele tentasse fazer criaturas mais lentas e dóceis, mais fáceis de controlar, de deixar ter interações com os visitantes. Só que o Hammond queria o que ele acreditava serem dinossauros reais. Ele queria criaturas perfeitas, como as da natureza, sendo que nem os estudiosos sabiam como eles eram na verdade. E sem contar que esses dinossauros do parque realmente eram tratados como programas de computador. Tanto que quando saíam versões mais atualizadas, eles simplesmente faziam a troca. Pois é, no fim, Hammond via tudo e todos como produtos, recursos para solidificar a sua visão de criar um parque único, onde as crianças poderiam encostar nas cercas e observar aquelas criaturas que antes só tinham visto nos livros de histórias. E por mais que esse pensamento de encantar as crianças possa soar meio romântico, não é bem assim. Além de um egocêntrico do caramba, Hammond também era um cara que queria ficar rico. Enquanto seus netos estão lá perdidos na chuva, o parque com as cercas desligadas, o medo dele não era que as crianças fossem atacadas por um dinossauro. A única coisa que ele temia era não viver o suficiente para ver a abertura do parque, sendo que tudo indicava que essa abertura nem ia acontecer. Hammond é um cara que tem um nível de desprendimento da realidade altíssimo. Para ele, entretenimento era algo oposto à realidade, e ele praticamente via o mundo como um grande parque de diversões. Isso fica bem claro em uma das suas conversas com Wu, onde ele revela por que tinha escolhido aquele ramo. Tecnologias que ajudariam a humanidade, como por exemplo remédios para doenças que até então não tinham cura, enfrentariam todo tipo de obstáculo. Ele teria que passar por testes de patente e nem poderia cobrar o valor que ele achava justo por um produto que ele mesmo tinha criado. Alguma coisa o forçaria a cair na real e a vender o remédio mais barato. Do ponto de vista empresarial, isso torna a ajuda à humanidade um negócio muito arriscado. Já entretenimento, bom, ninguém precisa de entretenimento para sobreviver. Nessa área não se tinha nenhum tipo de intervenção governamental. Na verdade, quanto mais cara fosse a entrada do seu parque, mais um símbolo de status ela seria. Por isso, a opção dele foi se dedicar a realizar os sonhos das crianças, daquelas que pudessem pagar por esse sonho, obviamente. No fim do livro é revelado que até a presença dos netos dele ali foi uma coisa pensada na base da frieza. Ele pensava que ver as crianças ali se divertindo no parque convenceria o advogado de que não tinha nada de errado. No final do livro, quando os sobreviventes são resgatados, tem até um momento muito simbólico, onde o soldado pergunta, primeiro pro Grant, você é o responsável pelas crianças? Ele diz, não. Depois pergunta pro Gennaro, é você o responsável pelas crianças? E ele também responde, não. Por fim, ele pergunta novamente, então quem é o responsável por essas crianças? E a resposta deles é, ninguém. A tragédia do Parque Jurássico representa o poder destrutivo da ciência quando ela se torna um mero produto, uma ferramenta de realização da vontade de pessoas que não sabiam o que é não ter poder. Malcolm até compara o poder da ciência nas mãos de homens como Hammond como uma fortuna herdada. Naquele tempo, os cientistas já tinham muito pronto, bastava ler o que os outros já tinham escrito e dar o passo seguinte. Não existia disciplina, não existia humildade perante a natureza. Tudo o que se queria era fama e riqueza. Minta, falsifique, engane, tudo bem. Ninguém liga, nem você, nem seus colegas. Ninguém vai criticá-lo, não há regras. Todos tentam fazer a mesma coisa, criar algo grande e depressa. Subindo no ombro de gigantes é fácil alcançar o sucesso rapidamente. Então, mesmo sem entender completamente o que faziam, cientistas patenteavam e vendiam ideias a rodo. E os seus compradores, caras como Hammond, tinham ainda menos disciplina. Acostumados a comprar o poder como uma mercadoria, eles nem mesmo sabiam que era necessário qualquer tipo de disciplina. Um faixa preta de karatê não sai por aí matando gente com as mãos. Ele não
não perde a paciência e assassina a esposa. A pessoa que mata é aquela que não tem disciplina, escrúpulos, que comprou o poder de matar adquirindo um 38 numa loja. Esse é o tipo de poder que a ciência fornece e autoriza. Por isso, você pensou que construir esse local fosse simples. Mas ali, no fim, aquelas pessoas percebem que o poder da natureza sempre estaria além do controle da humanidade. O homem podia fazer um barco e navegar por todo o mundo, mas ele não podia fazer o oceano. Poderia fazer aviões, mas não a atmosfera. Seus poderes são muito menores do que os seus delírios de razão levam a acreditar. Não só o ambiente jurássico era cheio de predadores e presas. A indústria da engenharia genética também tinha se tornado um ambiente bem hostil, com uma presença fortíssima de esquemas de espionagem industrial. O DNA obtido através da engenharia genética tinha se tornado o material mais valioso do mundo, com simples bactérias microscópicas custando bilhões. A maior concorrente da Engen era a Biosyn, que tinha como líder de desenvolvimento Lewis Dodgson. Dodgson era considerado o geneticista mais agressivo e responsável da sua geração. E o seu grande foco naquele momento, na Biosyn, era o que ele chamava de reversão genética, que era basicamente roubar produtos do seu concorrente para estudar e criar a sua própria versão. Observando de perto as atividades da Engen nos últimos anos, Dodgson percebeu que eles tinham alcançado um feito único, a criação de um zoológico de dinossauros. E nesse cenário futuro, imaginado por Crichton, seres criados por engenharia genética já podiam ser patenteados. Se a Engen conseguisse patentear os seus dinossauros, eles seriam os únicos a poder fazer isso dentro da lei. E a única forma da Biosyn conseguir ter uma chance era tendo acesso a essa tecnologia. Obtendo uma amostra, eles poderiam criar os seus próprios dinossauros e modificar esses dinossauros o suficiente para não ter problemas de patente. Para isso, eles só precisavam de uma brecha. E sabe quem tinha criado essa brecha? Hammond. Para programar o sistema do parque, ele tinha contratado Dennis Nedry, que projetou todo o sistema sem saber do que se tratava exatamente. No fim, o código do sistema principal do parque ficou uma verdadeira bagunça. Não se tinha documentação, não tinha comentários, e quem mexe com programação sabe que isso em sistemas complexos é um terror. Como muitos programadores faziam, Nedry tinha colocado no sistema um tipo de passagem secreta que ele poderia usar quando quisesse explorar alguma brecha. Uma coisa que ele nem fez totalmente na maldade. Alguns programadores faziam isso por questões de suporte. Mas, por fim, foi justamente através dessas brechas deixadas por ele que Nedry conseguiu desligar todo o sistema do parque durante a inspeção, libertando os dinossauros e colocando em risco a vida de todos os presentes. Isso porque Nedry odiava Hammond e seu parque. E não era uma coisa assim, de graça. Ele foi contratado para desenvolver esse sistema, só que no fim do contrato, a Engen solicitou para ele umas mudanças enormes que dariam um trabalho absurdo. E diante da recusa dele, a empresa disse que não, é uma coisa prevista no contrato. O Nedry chegou a tentar ameaçar a empresa, só que quando ele fez isso, a Engen começou a ligar para outros clientes seus para queimar o filme dele. Fizeram chantagem. E no fim, tudo que ele pôde fazer foi então continuar lá no parque fazendo aquele serviço extra. E foi por isso que quando a Biosyn procurou ele oferecendo dinheiro pelo roubo dos embriões, ele aceitou sem pensar duas vezes. No fim de tudo, Nedry teve um fim tão trágico quanto o seu do filme e não consegue levar os embriões até a Biosyn. Mas foi graças a ele que as coisas começaram a sair de controle de uma vez por todas. Uma ação que gerou uma reação e terminou em completo caos. Por fim, o maior erro dos idealizadores foi desconsiderar o imprevisível como uma parte da natureza. Normalmente nós acreditamos que o normal é a rotina, é a linearidade. Só que, pensando bem, mudanças súbitas são uma parte essencial da ordem natural das coisas. Quantas vezes você
você já não começou o seu dia planejando as coisas de um jeito e aconteceu algo que fez você mudar de ideia, fazer coisas completamente diferentes. Não concebemos as transformações súbitas, radicais e irracionais como parte da própria essência da vida. Mas é isso. E a teoria do caos nos mostra que a linearidade pura, que costumamos aceitar como válida para tudo, da física à ficção, simplesmente não existe. A linearidade é uma maneira artificial de encarar o mundo. A vida, o universo é caos. E assim como foi com a era dos dinossauros, é importante nós termos a consciência de que um dia tudo chega ao fim. Que a única certeza que nós temos de verdade é a da mudança, da inconstância. Afinal, o inconstante, o desequilíbrio, é por vezes o natural. Esse foi o nosso vídeo sobre Jurassic Park de Michael Crichton. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Daniel Souto, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências Marcos Juliano, Lemuel de Souza e professor Marco Aurélio, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.